Ou a escola deve focar no conteúdo, afinal é isso que importa na hora de fazer uma prova, um concurso? Ou o foco deve ser o desenvolvimento mais amplo das habilidades dos alunos? Muita gente acha que focar só no conteúdo é contribuir para a evasão escolar, para o ensino limitado. Outros acham que o método que aposta no desenvolvimento dos estudantes é filosófico demais e não chega a lugar nenhum. Tem gente que defende a escola em horário integral, mas há pessoas que dizem escola o tempo todo sufoca. E aí? Já já você vai saber quem poderá nos ajudar. Fique ligado, está no ar o Educação. E o time é forte. Os meus convidados são a professora de português Edinês Martins, o professor presidente da Comissão de Educação da LERJ, deputado Conte Bittencourt, e o secretário estadual de Educação, Antônio Neto. Muito bem-vindos ao programa. O nome é parecido, os nomes são parecidos, Escola de Horário Integral e Escola de Educação Integral. Qual é a diferença? A diferença, ela é substancial. A escola de horário integral, ela é uma escola que tem um tempo maior de permanência do aluno na escola. Então, ela pode simplesmente reproduzir, né, o modelo tradicional em mais tempo, em mais horas. Quer dizer, o aluno fica mais tempo na escola. A escola de educação integral, ela pressupõe um conceito novo, que é um conceito de desenvolvimento de algumas habilidades e competências que são fundamentais para a formação do indivíduo. O que o indivíduo, para viver no século XXI hoje, precisa para ter sucesso na vida, felicidade pessoal. Então, quais são essas competências? Então, quando a escola consegue desenvolver essas competências nesse jovem, ela está produzindo educação integral, formando integralmente o indivíduo para a vida. Essa é a diferença. Esse conceito vale para a escola também de tempo parcial. Isso. Escola de educação parcial ou escola de tempo parcial. Como o secretário colocou, é a questão do projeto pedagógico, da visão de educação, que passa pela questão metodológica, que passa pela questão curricular, que passa pela formação do professor, por essa visão da nova escola. Acho que esse modelo que o Rio está começando a implementar, que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá no Chico Anísio, é justamente uma transição do que se fala muito em educação. Temos a escola do século XIX para alunos do século XXI. Então esse é o modelo de fazer essa transição, seja ele na escola de 7 horas de atividade, na chamada escola de educação integral, de tempo integral, mas tem que ser educação integral, ou até esse modelo, né, secretária, adaptado, professora, para uma escola de 4 horas, mas que seja uma escola também de educação plena, naquele currículo que comporta uma escola de 4 horas. O importante é que tudo para o aluno tenha uma significação, que ele vai trabalhar ali desenvolvendo autonomia. E aí os conteúdos são divididos? Como é que é isso? Tem aula de português, tem aula de matemática, como é que é isso? Tem aula normalmente, ele se adequa normalmente na divisão de disciplinas. O que muda são as metodologias integradoras. Então ele vai desenvolver a aprendizagem colaborativa, a autonomia, vai desenvolver as competências, como o secretário falou, da colaboração, da criatividade, da autogestão do próprio tempo, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou priorizar. Então isso é que vai fazer a diferença nesse modelo mais integral. E aí existe, professora, lá na ponta, um perigo, por exemplo, do aluno, eu que vou fazer o meu tempo, então não vou fazer nada. Ou existem mecanismos, e quais seriam eles, de integração e comprometimento total do aluno, de fazer esse despertar nele? Todo o processo passa por um protagonismo do aluno, toda uma significação, ressignificação, na verdade, né? Ele vai tornar aquilo mais válido. Então, aqueles conteúdos que ele fala, para que eu vou estudar isso? Então, esse tipo de coisa não acontece lá. Porque todas as disciplinas são apresentadas para ele de uma forma que desperte a curiosidade. É ele que vai buscar. É ele que vai trazer, ele que vai compor o conhecimento daquela determinada coisa. Então, nós não somos mais ou menos... Como é que eu vou explicar? Nós não somos professores, nós somos mediadores. Que diferença tem isso? Eu não vou lá e deposito no aluno um conteúdo pré-estabelecido porque está no currículo. Não. Eu vou lá e vou mediar conhecimentos com ele, vou instigá-lo
vou trazer conhecimentos prévios que os alunos mesmos vão colaborar e através de ferramentas de pesquisa, de integração, de projetos de intervenção, como ele mesmo falou, o aluno vai construindo. Então, essa coisa da autogestão não é o que ele faz, o que ele quiser, e se ele não quiser fazer, ele vai ser trabalhado para que essa ideia não seja construída. Não seja, entendeu? Não tenha essa impressão. Então, se ele tem momentos de projeto de vida, então ele já sabe, ele já se desloca. A escola sequer tem sinal para mostrar horários. Ele mesmo já sabe gerir o seu tempo. Ele sabe que tem o tempo do almoço, o tempo da aula tal, o tempo do projeto, o tempo das disciplinas em comum. Então, sabe, é um processo de educação mesmo. Ele vai ser educado, vai ser adequado. E a gente vê isso muito claro nas turmas que são mais antigas com as turmas que estão entrando. Eles rapidamente colocam os outros nessa adequação. Não, olha só, a gente tem horário para subir. Não, aqui não tem sinal. Ai, que máximo. Então a gente vai dando essa autonomia, essa independência para o aluno. Daniela, agora eu gostaria também de frisar, secretário, que a gente não pode transformar em um monstro a questão do conteúdo. É o conteúdo verdade. está presente nesse processo todo. Totalmente. A Secretaria de Educação fez muito bem, alguns anos atrás, a estabelecer o currículo mínimo. Nós somos uma rede. O sistema tem a rede privada e a rede pública estadual. E como é rede, as escolas têm que ter uma articulação de currículo mínimo. E o conteúdo está presente nesse projeto todo que a professora falou. A escola, no fundo, é o local de se aprender. Você tem as obrigações curriculares em todo esse projeto metodológico, de articulação, onde o aluno é o protagonista, onde o aluno se descobre, onde ele tem um novo projeto aí educacional, saindo daqueles modelos tradicionais da escola que a gente tanto recrimina, mas o conteúdo está presente, né? O aprendizado está presente, os objetivos com habilidades, com competências, mas a meritocracia é fundamental. Eu quero só forçar aqui, a escola é o local de aprender. Claro. E o que vai diferenciar é que ele aprende a aprender. Isso é ótimo. Ele aprende. Uma dúvida que pais de alunos de escolas públicas, alunos de escolas particulares têm: qual a escola que eu escolho para o meu aluno, qual a metodologia para o meu filho, qual a metodologia de ensino que eu escolho para o meu filho? A gente tem, por exemplo, cursinho para vestibular, que não, você vai sentar aqui e vai fazer só provinhas de faculdades ou provas de concurso. E tem outros que falam assim, não, mas seguindo essa linha. Tem um grupo de pessoas que combate o construtivismo em relação a isso, nessa proposta que o construtivismo tem do aluno trazer a sua bagagem e construir o conhecimento. Porque diz que o negócio fica muito solto, fica muito filosófico. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas metodologias de ensino e também sobre a educação integral aí, para rebater alguma crítica que se possa fazer de deixar o negócio muito solto, complementando a fala aqui do deputado. Bom, essa dualidade entre o construtivismo e a questão do conteudismo, ela não é o debate na nossa proposta de educação integral. Até porque ela não encerra uma proposta construtivista. Ela praticamente, o deputado foi muito feliz em apontar a questão do modelo de transição. Nós hoje temos no Brasil um modelo de educação básica extremamente esgotado, muito esgotado. A gente está diante aí de uma discussão de base nacional comum, que o grande risco é a base ser a reprodução daquilo que é ineficiente hoje nas organizações curriculares no Brasil por um todo. O que eu estou querendo dizer? O modelo que nós temos hoje é do modelo disciplinar, né? O professor ele tem a sua formação inicial pensada para ser um professor de uma determinada disciplina. Então, ele não chega na escola com a ideia de que o conhecimento é algo maior e que tudo está integrado. Ele tem dificuldade nisso. Então, a estrutura de escola que nós temos hoje é o professor chega, dá a aula dele e depois vai embora. Não tem momentos de planejamento conjunto nem de colaboração. Então, essa estrutura é uma estrutura que ela tende a expulsar o aluno da escola porque é desconectada do mundo que o jovem hoje tem à sua vista. Ele vê tudo conectado, mas na escola é totalmente tudo desconectado. E qual é a grande questão? Não se trata de dizer que o aluno vai levar toda a sua carga de conhecimento para construir na escola. Não é isso. É todo um processo onde o conteúdo não desapareceu, porque nós temos um currículo
o chamado currículo mínimo, que é o currículo básico do Estado do Rio de Janeiro, ele foi criado como uma espécie de direito à aprendizagem. Todo jovem, todo aluno da rede estadual, ele tem direito àquele essencial, né, de conteúdos e de habilidades que devem ser desenvolvidas naquelas etapas de escolaridade. O Rio de Janeiro foi o precursor disso. Hoje o Brasil está discutindo Base Nacional Comum e é até interessante quando nós conversamos com as equipes do MEC, porque as equipes do MEC esperam a nossa contribuição, porque nós já temos uma experiência de discussão sobre isso, né? Então já estamos até pautando alguns debates sobre essa questão. Mas o currículo, ele estabelece um conteúdo essencial e toda essa discussão do modelo que nós criamos, trazendo o desenvolvimento de competências do século XXI, ele é pensado exatamente para o aluno desenvolver todo o conhecimento baseado naquele currículo. Então, não há uma dissociação entre conteúdo e construtivismo. Na verdade, o que há é a possibilidade de expandir muito mais o conhecimento cognitivo com esse modelo. Secretário, o que eu estou entendendo, o senhor me corrija se eu estou entendendo errado, é que esse modelo segue mais ou menos assim a frase: no meio está a virtude, ou seja, não é tradicional, né, cartesiano e nem é construtivista. É aquele meio que, sim, vai olhar para o aluno como um ser que não vai falar vovó viu a uva, mas também vai dar prioridade, vai priorizar da mesma forma a questão do conteúdo, só que de um jeito diferente. Eu diria mais humano. Eu colocaria exatamente isso. Desculpa. É o meio do caminho. Na verdade, no meio existe o ser humano. Exatamente. Você está olhando para uma pessoa que tem vida, que tem vontade, que tem expectativas. E a escola tem que ir ao encontro dessas expectativas. Isso, eu ia falar Só que dar voz ao aluno não é algo desorganizado. Precisa de muita organização e muito planejamento. Muitas escolas fazem isso, só que não fazem com a organização e o planejamento necessário para que saia daí uma grande ebulição de conhecimento. Então, há escolas que o aluno adora ficar, mas a aprendizagem não é tão desenvolvida. Aqui, a ideia é exatamente ter aprendizagem. Desculpe, eu interrompi a professora. Era isso que eu ia completar. Assim, os conteúdos, eles são muito uniformes e eles não consideram a individualidade, eles consideram o conjunto. Então, todos têm que aprender determinado conteúdo até o final de um determinado tempo, sem considerar essas diferenças, essas vozes, né? Esse tempo. Cada um tem um tempo para chegar a determinado objetivo. Né? E nesse processo das metodologias integradoras, o professor, por trabalhar mais tempo com aquele grupo, com aquela turma, ele consegue identificar isso. Quem está mais além, quem está menos, quem pode contribuir com quem. Então, no processo tradicional de estudar cumulativamente para marcar X, nós somos oriundos do século XIX, né? Da educação do século XIX. Quem pode aqui dizer que aprendeu determinado conteúdo até hoje? Ah, isso ficou para mim como aprendizagem. Né? A gente cumpre um objetivo. Sim. Importante frisar também que isso não se faz num passe de mágica. Isso, verdade. Por trás disso aí, desse modelo da escola integradora, da escola de educação integral, desse modelo da Chico Anísio, que nós tivemos oportunidade pela Comissão de Educação de fazer um debate com a comunidade escolar, com pais, professores, alunos, funcionários e SEDUC, por trás daquilo tem toda uma nova concepção da escola, né? Que vai desde o aspecto físico do prédio da escola, as questões, né, dos instrumentos disponibilizados, a jornada do professor, a modulação do quantitativo da equipe da escola. Então você tem por trás disso aí uma completa, eu diria, o professor Antônio, revolução né, do modelo de escola. Nós não estamos num passe de mágica para fazer isso aí. Eu diria que a Chico Anísio, né, e com certeza no segundo bloco do programa a gente tem que tratar um pouquinho, né, para que a Chico Anísio não seja aí uma reprise do que foi o CIEP. Exatamente. Nos anos 80. E o deputado já está sabendo que está terminando o bloco. Nos né? anos 80, mas é fundamental que o Estado, né, crie essa política pública e vá se preparando, né, com todos os seus elementos, que começam com os elementos orçamentários, né, secretário? Então vamos falar disso já e vamos ouvir também a opinião de uma aluna que a nossa repórter Dandara Batista teve o prazer de entrevistar. Não desgruda, a gente volta já.